Fala comigo, seus calabresos, bom demais? Esse vídeo em específico aqui, cara, é pra gente poder passar a régua e ver se valeu a pena ou não rodar especificamente na Uber nesse fim de semana pra ir atrás da missão, beleza? Pra quem tá pegando o bonde andando, esse fim de semana eu tava com uma missão de fazer 90 corridas e ganhar R$ 165 de bônus. E foi atrás disso que eu fui nesse fim de semana, me dedicando na maior parte do tempo a rodar apenas na Uber. Para quem acompanha o canal aqui, que é bastante recente, a verdade, está ligado que eu gosto de rodar tanto na 99 quanto na Uber. Eu ando com os dois aplicativos ligados e qual estiver valendo mais a pena, qual estiver me oferecendo as melhores condições para trabalhar, é nele que eu vou, porque eu não estou aqui para fazer campanha para X ou para Y, e sim para ganhar dinheiro. Então quem me paga melhor é nele que eu vou e aceito as corridas, beleza? Só que para fins de teste e para poder trazer esse conteúdo para vocês aqui e até mesmo sanar uma dúvida que eu tinha, eu resolvi aceitar a missão da Uber desse fim de semana, que era de fazer 90 corridas para ganhar R$ 165 e ir atrás desse bônus. Então, assim eu o fiz. Trabalhei pouco, na verdade, nesse fim de semana, foram apenas 6 horas na sexta, 13 no sábado. Aí eu trabalhei bastante, 5 horas e meia no domingo, e foi mais do que o suficiente para eu poder atingir essa meta da Uber, tá? Antes da gente entrar nos números absolutos aqui, a estratégia que eu adotei foi a seguinte, de fazer única e exclusivamente corridas curtas, porque 90 corridas é bastante coisa, cara. Se você tocar o dia como se fosse qualquer outro dia normal, para você fazer uma média de 30 corridas por dia, você vai ter que ficar aí 13, 14 horas na rua, fazendo bairro centro, centro-bairro, região metropolitana. Então, para que facilitasse a minha forma de atingir essa meta, eu optei por fazer apenas as cracudinhas, as corridas curtas, coisa que geralmente eu não faço, tá? Corrida de 6, 7, 8 reais, eu passo longe, mas resolvi fazer o teste e eu já adianto para vocês que para mim o resultado foi satisfatório, tá? Antes da gente entrar nos números absolutos, vou apenas mostrar para vocês aqui no aplicativo para comprovar a veracidade de tudo que eu estou dizendo aqui, beleza? Na sexta-feira eu fiz 237 na Uber, que foi o único aplicativo que eu rodei. No sábado eu fiz 574 e no domingo eu fiz 356. As duas únicas corridas que eu fiz na 99 foram para deslocamentos bem específicos. Essa de 12, quando eu parei no Buritis, sábado à noite, não estava conseguindo sair de lá. E essa de 25 aí, no domingo, que eu usei para voltar para casa da Savassi, centro-bairro, beleza? Então essas foram as corridas do fim de semana, 99% através da Uber, que no fim das contas era de fato o meu objetivo. E agora na tela os números absolutos para que vocês possam acompanhar. Tá aí, ó, no dia 27, sexta-feira, eu rodei 97 quilômetros, trabalhei apenas 6 horas para um faturamento total na Uber de 237, aqui é o faturamento total, valor do quilômetro 2,44, 39,50 na hora, 27 corridas realizadas, 56 gasto de combustível, 46 o meu custo fixo, para um custo total da sexta-feira de R$ 102 reais e um lucro líquido final de 134. Bem comum, né? O valor do quilômetro 2,44 é normal, de praticamente todos os dias da semana. 39,50, R$ 40 o valor da hora, está dentro da média também. No sábado, dia 28, nós rodamos 237 quilômetros, 13 horas trabalhadas, foi o nosso dia de maior tempo na rua disparado, para um total de faturamento na Uber de 574,47, uma corrida 99 de 12,10, para um faturamento total de 586,57, valor do quilômetro 2,47, muito semelhante ao que foi na sexta-feira. O valor por hora, 45,12, deu uma melhorada considerável, até porque se tratava de um sábado e a tendência é que a média suba mesmo. 49 corridas pela Uber eu fiz no sábado, cara. Nunca corri tanto na minha vida em um só dia, tá? Fiz uma na 99 para me deslocar, totalizando 50 corridas no sábado. Muito, né, cara? Foram 50 pessoas diferentes que entraram no meu carro, mas na verdade, né? Porque tem corrida que vão com 2 passageiros, 3, às vezes até 4. Então pode colocar aí que umas 70, 80 pessoas adentraram o Argo do Daniel Angelim. Custo de combustível, R$ 127,69, com 46 do meu custo fixo, totalizou um custo total no dia do sábado de R$ 173 reais para um lucro líquido de 412,88. E no domingo, cara, foi o dia que a gente conseguiu bater a meta, né? A missão da Uber.
Foram 101 quilômetros rodados com apenas 5 horas e meia de trabalho. Eu queria ter trabalhado mais no domingo, só que tinha jogo do Cruzeiro e aí, cara, eu não perco o jogo do Cruzeiro por nada. Não à toa, tô fardado de Cruzeiro aqui. Para um total na Uber de 356, essa de 25,74,99 foi um direcionamento da Savassi para minha casa. Faturamento total no domingo 382,09, um valor do quilômetro de 3,78 para um valor da hora de R$ 69,00. Nossa, mas por quê que o seu quilômetro foi tão bem pago assim no domingo e o seu valor da hora está completamente absurdo? Isso porque, cara, deixa eu voltar para outra tela aqui, porque o domingo foi o dia que creditou na minha conta da Uber aqui o bônus da missão. Olha aqui para vocês verem, ó. Tenho 185 que é de promoções, e foi 165 a missão da Uber. Deve ter R$ 20 aí de Turbo Mais ou qualquer outra coisa que eu nem tenha percebido, tá? Mas é isso. Os 165 da missão creditou no domingo, por isso os valores da média de quilômetro e de hora estão tão acima assim da média, fechou? Foram 17 corridas no total. No domingo gastei 50 de combustível com 46 do meu custo fixo, totalizando um custo total no domingo de R$ 96,50 para um lucro de R$ 285 em apenas 5 horas e meia de trabalho. No fim de tudo, no contexto geral da sexta, do sábado e domingo, foram 435 quilômetros rodados, 24 horas e meia trabalhadas, um faturamento total de 1.205,66. A média do quilômetro rodado foi 2,90, o valor da hora foi 51,36, para um total de 94 corridas, para um custo total da sexta, sábado e domingo de 372,44 e para um lucro total de 833,22. Isso aqui, esses 833,22 é o que sobrou no meu bolso após a dedução de todos os custos, tá bom? Então, com isso, qual a conclusão que a gente chega? Que essa missão da Uber vale a pena, cara. Não é um prêmio absurdo nossa, que vai mudar a vida da gente ou que vai fazer uma super diferença, mas é uma grana a mais que entra no bolso. Se a gente considerar a sexta e o sábado, que foram dias normais, que não entraram nenhum valor extra na nossa conta, a gente ficou na média de 40, 42 reais por hora, de 2,40, 2,50 o quilômetro, que é a média geral dos outros dias do mês, tá bom? E no domingo foi a grande diferença, 3,78 km rodado e R$ 69,00 o valor da hora. Então assim, cara, se a gente dilui os 3 dias para achar a média do valor do quilômetro, deu 2,90. Ficou acima da média uns 20%. Se a gente pega e dilui os 3 dias para encontrar o valor da hora, a gente acha um valor de hora de R$ 51,00, que para mim, da forma que eu trabalho, é acima da média também, tá? O meu valor da hora dá em torno de R$ 42, R$ 45,00. Então, nada, o valor da hora ficou 10% superior, ou seja, 20% acima o valor do quilômetro, 10% acima o valor da hora, subentende-se que valeu a pena. E aí, cara, tem os pontos positivos e negativos que já eu vou falar disso. Só que antes eu peguei aqui as informações do meu sábado passado, do dia 21, só para a gente poder ter uma ideia, ó. No sábado, dia 21, eu rodei 249 quilômetros, as mesmas 13 horas de trabalho que esse sábado agora da missão, para um total de faturamento de R$ 607,00. Olha aqui, 2,44 o valor do quilômetro, e esse sábado que eu fiz agora a missão foi 2,47. O valor da hora do último sábado, 46,73. O valor desse sábado foi 45,12, um empate técnico, podemos dizer assim, para um custo total de 183, e nesse sábado da missão da Uber foi 173, ou seja, R$ 10 a menos, para um lucro líquido de 423 no último sábado para 412 nesse sábado. Ou seja, o sábado passado que eu corri sem intenção de missão foi praticamente o mesmo resultado desse sábado com a intenção de atingir a missão da Uber. Então, elas por elas, mesma coisa, diferença mínima que dá para a gente considerar como um empate técnico, e a grande diferença dessa missão foi no domingo, que eu trabalhei pouco e tive ali o prêmio, né, por ter atingido a missão de R$ 165,00. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que no fim das contas vale a pena você dedicar aí
a sua estratégia a fazer essa missão para poder rodar com um a mais. E como eu disse, tem pontos positivos e negativos. Os negativos primeiros, para mim, é que você tem sempre muita gente entrando no seu carro e isso vai fazer com que o carro suje um pouco mais. Eu geralmente aspiro o carro sempre no início do dia e no sábado, que foram 13 horas trabalhadas, eu vim em casa 2 ou 3 vezes e em todas elas eu aspirei o carro rapidinho ali, mas eu tenho um portátil que é muito fácil de fazer isso, mas acaba sendo um ponto negativo, que suja mais o carro, consome mais também um pouco. O fato de você toda hora parar e arrancar, primeira, segunda, dentro de bairro, faz com que o consumo do carro suba um pouco mais. E eu pude notar aqui que consumiu algo em torno de 10, 15% a mais do que nos meus dias normais, que eu trabalho indo e voltando para Centro-Sul algumas vezes do dia, por vezes pegando anel, rodovia, etc e tal. Então é muita gente entrando no carro, é um consumo superior de 10%, mas tem coisas positivas também, cara, que para mim o fato de você ficar numa região que você domina completamente, igual eu fiquei rodando muito Santa Mônica, Santa Amélia, São João Batista, Vila Clóris, Shopping Estação, Itapuã, Planalto, são bairros, é uma região que eu domino, que eu sei aonde eu posso ir, se a rua é ruim, se a rua não é ruim. Por exemplo, o para-choque do Argo, ele é muito baixo, cara. Então se você roda em ruas que você não conhece, por vezes você passa naquela rua, naquela via irregular e do nada o para-choque bate. Não tinha quebra-mola, não tinha buraco, não tinha nada, mas é um remendo atrás do outro que em velocidade média ali, o carro sai capotando, capotando e na hora que você assusta o para-choque bateu. E numa dessas aí você pode até quebrar o raio do para-choque. Então aqui eu sei quais ruas são acidentadas, quais ruas são boas, quais não são. Eu me senti mais confortável rodando assim, sem contar o fato que eu pude voltar em casa 2, 3 vezes no sábado, que o calor estava rachando para poder ir no banheiro, para poder almoçar, para poder jantar, para poder lanchar, para principalmente recarregar minhas garrafas d'água. Então esse para mim foi um ponto bastante positivo. E cara, gostei de sempre estar perto de casa, outra coisa boa é que não dá tempo do passageiro reclamar da vida ou da própria viagem, porque geralmente são corridas de 1, 2 quilômetros, então passageiro acabou de entrar e logo logo já está chegando no destino, então poupa muita encheção de saco. E tem um ponto, cara, que é negativo também, que eu esqueci de falar. É mais confortável você dirigir solto pela cidade. Quando você pega uma corrida bairro-centro ou centro-bairro, você pega um Antônio Carlos, você pega uma Cristiano Machado, obviamente sem trânsito, fora do horário de pico, desenvolve mais, é menos cansativo. Quando você dirige só dentro do bairro, toda hora você para olhar cruzamento, você tem que parar, é primeira, é segunda, para, olha, espera carro passar, etc e tal. Não tem trânsito, mas tem muitas paradas por causa de cruzamentos. Então isso acaba desgastando um pouco mais, coisas que corridas mais longas não te fazem. Mas no fim das contas, para fechar a régua, eu gostei da experiência. Caso nas próximas semanas tenha, é bem provável que uma vez ou outra eu volte a fazer essa missão, porque quando você vê lá os 165 extras, os R$ 165 extras pingando na conta, dá uma sensação boa de que o dever foi cumprido e que você fez por merecer aquilo ali. Você adotou uma estratégia inteligente, você fez ela acontecer e você trabalhou bem. Então, para mim, a experiência que eu tive fazendo para atingir essa missão da Uber é que valeu a pena. Tinha bastante preconceito com corridas curtinhas e ainda tenho. Se forem dias comuns, sem missão, sem qualquer estratégia, eu vou continuar não fazendo, mas se for para buscar uma missão como essa, um valor extra a ser pago pela Uber a nós, eu acho que vale a pena você deixar de lado um pouquinho esse preconceito com corridas curtas e fazer para que você consiga atingir o seu resultado final, que no fim das contas sempre é trazer o dinheiro para casa e para mim a experiência que foi válida e valeu a pena, beleza? Deixa nos comentários abaixo aí se você já fez alguma missão dessa, se você pretende fazer, se você acha que valeu a pena ou não. E é isso, se inscreva no canal também, tamo junto, vamos que vamos, é nóis.